Terça-feira, você sabe, é dia de cafezinho com Escobar no Globo Esporte, com apoio carinhoso de sempre do Supermarket, que está na semana do Detona Preços, hein? Super ofertas em mais de 150 lojas para você aproveitar. Aponta o celular aí pro QR Code que tá na tela para não perder nada. Qual é a música da semana, Pedrinho? Vamos embora! O Botafogo empatou, a torcida vaiou, o John Tex sumiu. Contra o Remo e Belém, Vasco não jogou bem, Renatão não curtiu. Peito em pé do Pedro na vitória do Mengão. E o Tricolor vai ter que aturar a zoação. O Malvadão! Cafezinho com Escobar. Cafezinho com Escobar. É só chegar. Cafezinho com Escobar. Hoje é em Queimar! Tem torcida do Flamengo aí, não? Só aparece quando ganha. Como é que é? Só aparece quando ganha. Flamenguista só aparece quando ganha. É só quando ganha. Ou seja, vocês têm aparecido toda hora, né? É o maior do mundo, tem que respeitar. Flamengo, Sutopira, ninguém pode parar. Foi mole do Fábio ou foi o Pedro que foi o cara? Pedro foi inteligente. Ô, Pedro, Pedro! De longe! Que jogadaça! você acha que ele teve sorte? Ele não queria fazer aquilo. Claro que não, foi sorte pura. O que falta pro Pedro ser convocado? Pô, não sei. Falta muito Tempo. pouco tempo pra Ele já era pra ser colocado. O Careca já ajeitou o time do Flamengo? Já dá pra sonhar em ganhar tudo esse ano, atropelar o Palmeiras no Brasileiro, ganhar a Libertadores? Ou tá faltando alguma coisa ainda? Reforço, né? Reforço? Pô, falta reforço. Falta reforço ainda. Vou desabafar, não tô gostando. Perder para o Flamengo tá me irritando. Empatar com o Aguara foi tremendo mico. Ganhar do Rivadavia, a gente tá perdido. Vou desabafar. É. Verdade, Quer tomar um café? Desabafa, desabafa. O Flamengo realmente no primeiro tempo deveria ter feito uns 6 gols. 5. O Fluminense partiu pra cima e infelizmente não conseguiu. Como é que o cara toma uma porrada na cara e machuca o joelho? Ele é pequenininho. Ele caiu de mau jeito. Ele caiu- Ele ficou tonto. Mas aí ele fez falta, né? Porque quando ele saiu, desmontou ali o Fluminense. Na opinião do torcedor, o técnico mexeu errado. Tinha que colocar o Savarino, colocou o Ganso. O Ganso é jogo de toquinho. Me irrita, o momento não é bom. Texto, cadê a grana? Já foi tudo pro Leão. Como é que o cara pode cair daquele jeito? Escorregou, o cara foi lá e meteu um gol. Ô Vidalba! Presta atenção no serviço, meu garoto! Danilo tá jogando sozinho no Botafogo. Sozinho. O Ancelotti pode aproveitar ele na seleção e botar ele como centroavante. Danilo do Fogão! Danilo da Seleção Brasileira! Atenção, John Textor. Precisa de um goleiro. O que mais? Centroavante. Lateral direito. Centroavante. Centroavante. O que mais? Para o Cruz Maltino melhorar, tem que ir na janela contratar. 4 jogos sem ganhar, olê, olê, olá. Renate, assim não dá. Chegou, deu uma moral lá no vestiário que os jogadores, pra mim, são muito mimados. Eles são tô com raiva mimados, do- né? muito mimado. Tô com raiva É do mesmo. técnico, vou parar de jogar, recebendo 900 mil. É Imagina eu recebendo um salário, tô com raiva do meu patrão, não vou trabalhar. Você já derrubou patrão, já? Já derrubou teu patrão? Eu agora? derrubei, ele me Não derruba com meia derruba hora. na hora, Já não é, tem como. Osso duro. É osso duro, cara. Eu tô pra defender o Tietchan, porque nós temos Você algo em quer comum. defender o Tietchan? Que é, O que nós você tem em temos comum com o Tietchan? lento, cansado, se acha craque, se acha ambidestro, igualzinho. Olha o gol do Vasco, Tietê! Pra fora! A senhora quer manifestar a sua indignação ou a senhora só quer tomar um café? Eu tô vindo aqui pra prestigiar. Só vem me prestigiar? Qual o seu time? Meu time é América. Ô, Glória. Mas vai melhorar. O que tá ruim hoje amanhã é melhor. É, piorar é bem difícil. A tendência é melhorar um pouquinho mesmo. Cafezinho com Escobar, laia, cafezinho com Escobar. É só chegar, cafezinho com Escobar. Obrigado, Queimar! Hoje é o Dia Mundial do Café e a galera de Queimados representou, como sempre, né? Um abraço para todos vocês aí, brigadão.
Ó, a gente falou ontem aqui no Globo Esporte que o Pedro virou artilheiro isolado do Flamengo no século XXI, né? São 163 gols. Aí hoje, o Flamengo homenageou o atacante por essa marca histórica, Camila Barbieri. Acompanhou tudo de perto. Conta aí como é que foi. Merecido demais, hein, Camila? É isso, Escobar, tudo bem? Boa tarde pra você. Olha, hoje eu homenageei o café também, porque eu tomei muito café hoje, acordei cedo, viu? Mas falando sobre essa homenagem do Pedro, ele recebeu uma placa, né, por conta dessa marca aí, é tão importante, né, com a camisa do Flamengo, 163 gols, se torna então o maior artilheiro deste século. Ele ultrapassa o Gabigol tem, né, 161 gols marcados. Quando ele começa o Fla-Flu, ele tem essa mesma marca do Gabigol, então ele ultrapassa o Gabigol e aí é o 6º maior artilheiro com a camisa do Flamengo. Recebeu essa placa em homenagem aí do presidente BAP, que agradeceu muito o trabalho do Pedro. Vamos ouvir então uma palavrinha do que o Pedro falou sobre essa homenagem importante. Esse reconhecimento é algo muito grande para mim, né? Algo que é gratificante porque passa um filme na cabeça sem dúvida nenhuma, desde quando eu cheguei aqui, conquistando meu espaço, conquistando, né, com muito trabalho, com muita humildade. Como eu falei ali, eu cheguei com 8 anos na Gávea, no futsal, fui para o campo e, enfim, e agora ter essa marca aqui no Flamengo é algo que, sem dúvida, é emocionante. É emocionante mesmo. Camila, segura um pouquinho que a gente já vai falar mais sobre o Flamengo, porque agora nós separamos 5 gols, golaços, que o Pedro fez, que ele faz muito gol e faz muito gol bonito também. Quer ver? O top 5 já começa com habilidade e frieza. Driblou 1, driblou 2 e cavou bonito. Aí, ainda deu um empurrãozinho ali no Arrasca, como quem diz, sai que esse gol é meu. E essa bicicleta contra o Atlético Paranaense. Que golaço, meu Deus! Na época, esse gol valeu a classificação para as semis da Copa do Brasil. O Flamengo foi campeão depois. O Pedro faz gol de tudo quanto é jeito. Pega esse toquinho de calcanhar contra o Palmeiras. Lindo! Lindo! Reparou aí que até agora foram 3 gols do Pedro Louro, platinado, né? Mas quando ele tá natural também tem golaço, claro. Elástico desmoralizante e cavadinha contra o Vitória. Como diria o querido amigo Milton Cunha, esse gol foi babilônico. E a gente fecha a lista com um golaço genial contra o Fluminense no domingo, para virar o artilheiro isolado do Flamengo do século. Ele conhece o caminho do gol! Tá marcado na história esse gol e o Pedro. Vamos lá, falemos de futuro. Grande craque o Pedro. Camila, Flamengo vai pegar Independiente Medellín na quinta-feira, conhecido como depois de amanhã. Já temos informações sobre o time que vai a campo, não? Ô Escobar, olha só, hoje, aproveitando essa homenagem aí do Pedro, a gente conseguiu fazer algumas imagens de longe, viu? Dos primeiros 15 minutos aí do treinamento do Leonardo Jardim com a equipe do Flamengo, viu? E o que a gente pôde perceber, e também conversando com o pessoal, com os médicos do Flamengo, é o seguinte: a situação de 2 jogadores que saíram do departamento médico, viu? O Saúl, ele fez uma cirurgia no calcanhar em janeiro, então ele já está recuperado e já está incorporado ao grupo. Mesma situação do Cebolinha, que teve uma fratura na costela relativamente recente, agora dia 5 de abril, também já está recuperado. Então, eles podem ser novidades, e pelo menos entre os relacionados. Vai muito do entendimento do próprio jogador, se está se sentindo bem dia após dia, para relatar ao Leonardo Jardim e estar à disposição. Quero arrematar e fechar minha participação falando do Carrascal, viu? Que ele receberá uma segunda punição por conta da expulsão no Fla-Flu, né? Ele já teve uma punição por causa da expulsão na Supercopa e agora será punido de novo. É uma política que o Flamengo está adotando, essa multa aí no salário do jogador por conta da expulsão. Escobar? Essa multa aí foi merecida. Essa expulsão não fazia sentido contra o Fluminense. Camila Barbieri, a repórter fora de série. Um abraço pra você, Camila. Igor Dorinho, meu parceiro, direto do Ninho do Urubu. Fala, Dorinho! Obrigado por não me convidar pra tua festa.
Fala, GV, Flávio, Fernandão, a todos que nos acompanham nos Donos da Bola. Já te pedi desculpa ontem, eu realmente esqueci. Você viaja tanto que na hora que eu distribuí os convites ali, achei que você não ia estar no Brasil, dei mole, mas olha só, nos últimos 3 anos eu te chamei e você não foi também. Então, estamos kits. No próximo ano a gente acerta isso, eu te chamo e você vai e a gente esquece o que for pra trás. Pode ser? Pode ser, mas assim, esse ano realmente eu tava aqui e você não me chamou. Mas nos outros anos, eu morava lá em Nikit, você lembra? E a Bebel não deixava atravessar a ponte depois das 19h30, não tinha como. Esse ano eu tava aqui do seu lado, da casa que você alugou, que eu já tô sabendo, uma mansão. Aí chamou todo mundo, mas tudo bem, eu entendi, realmente eu estava viajando, já estou de volta. Você pode pagar uma cerveja aqui no Boteco do Gabiru e tá tudo certo. Aí sim, hein? Pior que nem era perto, GV, era lá em Jacarepaguá, mas eu te entendo, ainda mais agora que eu tô entrando pro time, né? Essas férias aí, entrei pro time dos noivos, daqui a pouco casado que nem você, e desde então a Natália já corta minhas asinhas. Então, só me chame para o casamento, senão choverá. Seria difícil pra você ir. 25 milímetros no dia do seu casamento. Eu sei fazer a dança da chuva. Pode deixar. Chamarei todos vocês até para poder animar a festa e deixar naquele climinha de Donos da Bola que a gente gosta, né, GV? Vamos falar um pouquinho sério, então, só um pouco, para fugir um pouco aqui do roteiro? Vamos falar do que houve aqui hoje no Flamengo, no CT Ninho do Urubu. Pedro foi homenageado depois de marcar 2 vezes contra o Fluminense no último domingo. Chegou aos 163 gols, se tornou o maior artilheiro do clube no século e o 6º maior da história do Flamengo. Ele recebeu uma placa, na verdade um presente ali das mãos do presidente Luiz Eduardo Batista e, claro, agradeceu a sua homenagem. Vamos ouvir o que o Pedro falou então aqui no Ninho do Urubu. E me inseri no grupo, né? Cheguei conquistando, né, a torcida também, que me deu todo o carinho desde quando eu cheguei. Dividir com a nação esse reconhecimento. E como ele falou, né, não para por aqui, espero que a gente possa conquistar ainda mais, mas sem dúvida passa um filme na cabeça. Eu que, como eu falei ali, cheguei com 8 anos na Gávea, no futsal, fui para o campo e, enfim, e agora ter essa marca aqui no Flamengo é algo que, sem dúvida, é emocionante e minha família, sem dúvida nenhuma, tá muito feliz por isso também e compartilhar com eles. Espero que, como ele falou, a gente possa conquistar ainda mais esse ano. Tá aí o Pedro, então, que agora tá a 41 gols do Romário, que é o 5º colocado. O BAP até brincou sobre isso, falou que o Romário já tá vendo ali o Pedro no retrovisor, como se fosse na Fórmula 1. Realmente o Pedro tá perto do Romário e pode se tornar, então, em breve, quem sabe, o 5º maior artilheiro da história do Flamengo. E além dessa homenagem aqui no Ninho do Urubu, a imprensa hoje pôde acompanhar uma parte grande do treinamento, cerca ali de 40 minutos, e a gente viu que o Saul e o Everton Cebolinha, que estão se recuperando de lesão, estavam em campo trabalhando com os companheiros normalmente, então já foram liberados, na verdade, pelo departamento médico, estão agora numa fase de transição, já podem reaparecer ali entre os relacionados na quinta-feira contra o Independiente Medellín da Colômbia, no Maracanã, jogo válido pela 2ª rodada da fase de grupos da Libertadores. O Saul pode estrear na temporada, ele que passou por uma cirurgia no calcanhar em janeiro, e o Cebolinha ficou de fora dos últimos 3 jogos por causa de uma fratura na costela que ele sofreu na partida contra o Red Bull Bragantino. Enquanto esses dois já retornaram, já apareceram em campo, outros 2 seguem no departamento médico, ainda fazendo um trabalho de fisioterapia. São eles o Eric Pulgar, que sofreu uma lesão no ombro, e também o Jorginho, que sentiu um problema muscular na panturrilha direita. Esses 2 ainda vão seguir de fora da partida de quinta-feira, vão demorar mais tempo aí para retornar e voltarem a ser opções ao técnico Leonardo Jardim. E no finzinho dessa atividade que a gente teve acesso, nos últimos 5 minutos, o Leonardo Jardim, português, dividiu o elenco em 2 times para fazer um trabalho de toque de bola em campo reduzido. E um dos times, o time sem colete, foi exatamente o time que ele escalou contra o Fluminense no último domingo. Ou seja, pode ser uma pista aí de que o Leonardo Jardim esteja pensando em repetir a escalação contra o Independiente Medellín na quinta-feira no Maracanã. Volto com você, GV. Muito bem, Igor Dorilhão, obrigado pelas informações. Com a mudança da comissão técnica do Flamengo, alguns jogadores começaram a conquistar mais espaço e se destacar no elenco principal rubro-negro, como é o caso do volante Everton Araújo. Diante da lesão de Saul e as ausências de Jorginho e Pulgar, o volante acabou conquistando espaço entre os 11 titulares e ganhando a confiança da comissão técnica. Entretanto, isso fez com que entrasse no radar do futebol internacional. Conforme informações exclusivas do Bolavip, o Newcastle está monitorando a situação do jogador visando a próxima janela de transferência. O clube vem analisando a possibilidade de fazer uma proposta para ter o profissional no elenco.
Vale destacar que a gestão rubro-negra entende a importância do jogador para o elenco, mas não descarta negociá-lo. O objetivo principal para que isso ocorra é que tenha uma boa compensação financeira. A prioridade é manter o elenco competitivo e qualificado para a temporada, mas a diretoria entende que não vai conseguir manter todos os jogadores, principalmente diante do assédio do mercado internacional. A torcida do Cruzeiro tem questionado as condições físicas de Caio Jorge, visto que o atleta não consegue manter uma sequência de jogos há um período considerável. Rumores sugerem que o centroavante poderia ser negociado na janela de julho. Por esse motivo, haveria o receio de que ele não atingisse o limite de 12 partidas, o que permitiria sua transferência para outro clube do futebol nacional. No entanto, a reportagem do Bolavip Brasil apurou que não há, no momento, qualquer movimentação da Raposa para vender o camisa 9. Sua ausência deve-se exclusivamente ao fato de o profissional não estar em sua plenitude física. Em entrevista coletiva após o triunfo de virada por 2-1 sobre o Red Bull Bragantino, no Mineirão, o técnico Arthur Jorge esclareceu a situação do jogador. Abre aspas. Neste momento, eu gostaria de ter todos disponíveis. Marquinhos, Sinisterra, Romero. Não temos. Perdemos o Caio também para este jogo. Vamos ver, para quarta-feira, com quantos jogadores poderemos contar. Com certeza, vamos montar uma equipe combativa, competitiva e que busque novamente a vitória. Comentou o treinador português. O atacante cruzeirense protagonizou uma temporada brilhante no ciclo anterior e foi alvo de investidas do Flamengo em diversas ocasiões este ano. Contudo, o clube mineiro optou por sua permanência, por determinação direta do proprietário da SAF, Pedro Lourenço. Bom torcedor rubro-negro, agora eu quero saber de você. O atacante Caio Jorge é o melhor nome no mercado para reforçar o ataque rubro-negro? Coloque sua opinião nos comentários. E vamos ver como estão as preparações de Flamengo e Fluminense pela Libertadores e Botafogo na Sul-Americana. Detalhes lá na internet, já já, muito mais aqui ao vivo. A fase do Flamengo de Leonardo Jardim é boa. Ao derrotar o Fluminense no último domingo, alcançou a 3ª vitória seguida e subiu para a 2ª posição no Campeonato Brasileiro, 6 pontos atrás do líder Palmeiras. Cada jogo para nós é a nossa final. Nós vamos focar agora no jogo da Libertadores. É importante nós fazermos o nosso trabalho. Não pensar muito no que são, o que os nossos oponentes podem fazer. O importante é nós fazermos o nosso. Na quinta-feira, o rubro-negro recebe o Independiente Medellín, da Colômbia, no Maracanã, pela 2ª rodada da fase de grupos da Libertadores. E o Flamengo encaminhou a contratação de um volante tratado como grande joia do futebol do norte do país. Pedro Henrique, só 18 anos de idade, defende o Paysandu e já foi nos últimos dias alvo de propostas do Inter e também do Fortaleza. O Flamengo chegou a fazer uma oferta oficial para o pagamento da multa rescisória de 3 milhões no mês passado. Na oportunidade, o negócio só não aconteceu porque o Pedro Henrique relutou com a ideia de trocar o Paysandu, onde é titular absoluto, por jogar no sub-20 do Flamengo. O rubro-negro insistiu, Pedro mudou de ideia e, embora o acordo não esteja assinado, ele está encaminhado. Na manhã dessa terça-feira, antes de gravar o vídeo, conversei com o executivo de futebol do Paysandu e posso contar que faltam detalhes burocráticos para que a operação aconteça. O Flamengo vai bancar 3 milhões de reais e vai passar a ter 85% dos direitos econômicos do jogador, que, repito, é tratado no Pará como um dos grandes fenômenos da posição. Muita mobilidade, enorme capacidade e leitura de jogo. Cheguei a assistir a Portuguesa e Paysandu pela Copa do Brasil e havia na oportunidade um observador do Corinthians no Estádio da Lusa, somente para analisar de perto o Pedro Henrique. Só para completar o noticiário rubro-negro, conta que Lohan será devolvido pelo Pisa ao Flamengo na metade do ano. O meio atacante só tem 9 jogos desde que se mudou em setembro do ano passado para a Itália. Não vai conseguir bater a meta que obrigaria o Pisa a comprá-lo por 4 milhões de euros. A saideira sobre o Fla, Carrascal foi multado por conta da expulsão no fim da partida contra o Fluminense. O Flamengo tem tido muitos jogadores expulsos desde o início dessa temporada. O Flamengo tem uma informação legal aqui, que o Flamengo encaminhou a contratação do volante Pedro Henrique. Quem não conhece, é um volante do Paysandu, uma das maiores joias do futebol brasileiro aí, e também do Paysandu, tem 18 anos. Ele vai chegar inicialmente para o time sub-20. É 3 milhões de reais, o que torna o Pedro Henrique a maior venda da história do Paysandu. Então o Flamengo encaminhou essa contratação, tem alguns detalhes ainda para serem discutidos e tudo mais, mas detalhes finais.
E aí ele deve chegar nos próximos dias no Rio de Janeiro para assinar esse contrato, mas ele chegaria inicialmente para o time sub-20. Mas é uma movimentação muito interessante do Flamengo que reforça o time sub-20 já de olho no profissional, preparando esses jovens para futuras oportunidades. Então fica aí um detalhe. O Wellington tá falando aqui que você já usou 3 vezes Eu a não carta usei, Bruno Andrade. caramba. Era Lohan. Ele vai ser devolvido pelo Flamengo, pelo Pisa ao Flamengo, galera. Um jogador de 19 anos, tá? Meia, ele foi emprestado ao Pisa da Itália, um jogador que não performou lá no clube italiano, e desde quando ele chegou lá no meio desse ano, na verdade, ele tem apenas 9 jogos, no meio do ano passado, desculpa, ele tem apenas 9 jogos e 1 gol marcado. E, gente, ele não entra em campo, só para vocês terem noção, desde o dia 23 de janeiro, que foi contra a Internazionale. Na ocasião, o Pisa perdeu de 6-2, ele ficou 20 minutos em campo. Antes disso, ele ficou 13 minutos em campo no dia 6 de janeiro. E antes disso, ele só havia atuado no ano passado. Gente, assim, não dá. O Lohan, de fato, ele perdeu espaço no Pisa da Itália. E se ele não consegue ser titular nem no Pisa da Itália, é porque a situação realmente não agradou. O jogador brasileiro não caiu nas graças da equipe italiana. E a informação que os empresários têm, que o próprio Flamengo tem, é que ele será devolvido em junho desse ano, quando acaba o contrato dele de empréstimo ao Pisa. O Pisa tinha a obrigação de compra se ele cumprisse metas, ele não vai cumprir, já está certo, e o Pisa já avisou nos bastidores que não pretende exercer a opção. Era obrigação se ele batesse meta, não bateu. O Pisa teria a opção, mesmo ele não batendo, e o Pisa já avisou, nós não vamos exercer a opção de compra, ele será devolvido. E aí, o que pretende fazer o Flamengo em relação ao Lohan? Eu vou contar para vocês. A ideia do Flamengo não é aproveitá-lo, a ideia do Flamengo não é emprestá-lo, a ideia do Flamengo é uma negociação em definitivo, ou seja, uma venda. Mas para isso acontecer, alguém tem que demonstrar interesse. Até hoje, eu estou gravando esse vídeo dia 13, tá? Mas vou publicar no dia 14, pela manhã. Até hoje, nenhum clube fez uma proposta oficial ao Flamengo para comprar esse jogador. Claro, é muito cedo, estamos em abril ainda, ele vai ficar lá até junho. Em junho ele é devolvido e aí o Flamengo, os empresários, vão sentar para poder resolver essa situação. Mas o Flamengo não pretende utilizá-lo, tá? Não é um jogador que está nos planos do Flamengo, do técnico Leonardo Jardim, até mesmo da diretoria. E ele tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2029. Nossa, mais 3 anos e meio aí de contrato. Pois é. Vamos ver o que os empresários e o próprio Flamengo vão conseguir fazer em relação ao Lohan. Não será aproveitada, por isso que na ocasião eu lamentei a não venda dele para o CSKA, porque eu sabia que a chance disso acontecer, que está acontecendo agora, era enorme, enorme. Um jogador que, enfim, não conseguiu apresentar dentro de campo aquelas expectativas que muita gente colocou, inclusive eu, tá? Mas num determinado momento eu sabia que ele não ia acontecer da maneira que muita gente esperava. Para finalizar nosso vídeo, galera, qual foi a repercussão nos bastidores do Flamengo desse vídeo publicado pelo Palmeiras? Já expliquei, debochando do José Boto. No entendimento do Flamengo, o que haviam pensado deu certo. O Palmeiras vestiu a carapuça, entendeu o recado que tinha sido para eles, passaram o recibo porque responderam de uma maneira institucional, através do perfil oficial do Flamengo. O Flamengo, através de uma entrevista do José Boto, criticou não só indiretamente o Palmeiras, mas a outros clubes e também outras pessoas, jornalistas, torcedores, mas aí o Palmeiras acabou vestindo a carapuça, passou esse recibo aí na visão do Flamengo, publicando um vídeo institucional debochando de um profissional de um outro clube. Então o Flamengo não vai fazer nada de maneira oficial, não vai responder, não vai emitir nenhum comunicado, pelo menos até a gravação desse vídeo. Essa era a decisão tomada internamente lá no Flamengo. E assim, o Flamengo entende que a estratégia deu certo naquela entrevista do José Boto, porque o Palmeiras, repito, na visão do Flamengo, não é o Vene que está dizendo, embora eu também ache isso, o Palmeiras acabou vestindo a carapuça e passou esse recibaço aí através de um vídeo publicado nas redes sociais. Galera, hoje tem treino pela manhã, inclusive vai ser treino aberto à imprensa, tá? A Flá TV vai transmitir, nós vamos acompanhar pela Flá TV esse treino. Lembrando que o próximo jogo do Flamengo é só quinta, e eu acabei de receber a parcial aqui
No jogo de quinta, até às 7 horas e 32 minutos do dia 13 de abril, mais de 41 mil ingressos emitidos para o jogo de quinta pela Libertadores. E a fonte ainda falou assim, bota aí, Vini, mais um jogo de casa cheia do Mengão. Tá aí, tamo junto, galera. Fala, nação, venho chegando com mais atualizações sobre o Mengão. O Flamengo se reapresentou nessa terça-feira e iniciou a preparação para enfrentar o Independiente Medellín da Colômbia, na quinta-feira pela segunda rodada da Libertadores. A expectativa era de que Pulgar voltasse a ficar à disposição do técnico Leonardo Jardim, mas o volante não treinou no Ninho do Urubu. O treinador, porém, pode ganhar outros 2 reforços para a partida, porque Saul Niguez e Everton Cebolinha, que voltaram aos treinos parciais com o grupo na última semana, participaram integralmente da atividade dessa terça-feira e há chance de os dois serem liberados para o jogo. Dessa forma, a decisão de relacionar a dupla ficaria a cargo do técnico Leonardo Jardim. Meus queridos, chegaram até aqui, deixa o like de vocês, não são inscritos, se inscrevam, ajude no crescimento do nosso canal, para que possamos continuar mantendo vocês informados sobre tudo o que acontece nos bastidores do mais querido. Saudações e fiquem com Deus.